Bom, então, essa palestra é o Corpo dos Reservas do Destino, né? Ela está inserida, é a seção 7 do documento 114, o Governo Seráfico Planetário. Nós vamos falar, então, basicamente da seção 7. Eu coloquei outros documentos no meio, mas é basicamente esse. E esse documento, ele começa assim: ele foi apresentado por um comandante dos Serafins estacionado em Urântia. O Marcos Paulo, semana passada, falou bastante no documento 113 também, um pouco desse, porque ele falou dos serafins, né? Então, algumas coisas vocês vão ver que ele já tinha falado e entra nesse documento também. Então, ele começa assim: os Altíssimos governam nos reinos dos homens por meio de forças, agentes e agências celestes, mas principalmente por meio da ministração dos serafins. Nós vamos ver que os reservas do destino estão muito ligados a esses corpos de anjos, né? Então, o que são os reservas do destino? O corpo de reserva do destino consiste em homens e mulheres vivos, por isso que eu digo que ele é muito intrigante, que foram admitidos no serviço especial da administração supra-humana de assuntos do mundo. Esse corpo é constituído de homens e mulheres de cada geração, escolhidos pelos diretores do espírito desse reino, para prestar assistência na condução da ministração da misericórdia e da sabedoria aos filhos do tempo nos mundos evolucionários. É prática geral na condução dos assuntos dos planos de ascensão começar essa ligação de utilização de criaturas volitivas normais, tão logo elas hajam se tornado competentes e confiáveis para assumir tais responsabilidades. Então, assim, ninguém nasce reserva do destino, né? Criaturas volitivas mortais. Sim, são os reservas do destino são mortais como nós, claro, mais especiais, mas são mortais como nós. E eles são escolhidos, assim, tão logo eles hajam tornado-se competentes e confiáveis para assumir tais responsabilidades. Claro, isso são provavelmente os serafins e os outros seres que determinam, né, quando que eles podem assumir isso. Portanto, tão logo surjam os homens e mulheres no cenário da ação temporal, com capacidade mental suficiente, status moral adequado e a espiritualidade requisitada. Eles são rapidamente designados para o grupo celeste apropriado de personalidades planetárias, para serem as ligações humanas, os assistentes mortais. É por isso que eu falei, depois nós vamos ver, né, os grupos que eles estão ligados. Então, quando essa pessoa atinge uma capacidade mental suficiente, um status moral e a espiritualidade requisitada. Esse requisitado eu achei meio estranho, mas é isso, eu não sei o que eles entendem, né? Mas acho que uma espiritualidade elevada. É como se fosse para um atleta. Se o atleta precisasse saber nadar e os candidatos não soubessem nadar, eles não cumpririam um dos requisitos. Então, saber nadar é um dos requisitos. Nesse caso, a honestidade, por exemplo, poderia ser um requisito. E quando uma pessoa não é honesta, e há uma escala de honestidade que vai até o infinito, mas dentro dessa escala, há níveis de honestidade onde a falha pode ser comprometedora de todo um processo. A honestidade pode ser no falar,
no transmitir, no pensar, na opinião. Então, a honestidade, muitas vezes, pode ser um requisito. Muitas vezes as pessoas pensam que não tem valor nenhum, mas é do máximo valor. E é falado, de nós é necessário sinceridade, sinceridade e mais sinceridade. Esse é um elemento, é requisitado. Então, é um requisito, é alguma qualidade, não só as virtudes, mas qualidades. E detalhes interessantes que, para nós, formam o nosso caráter. Então, se nós estamos num meio em que tudo que fazemos conta para o conjunto e podemos ser um reservista do destino, somos convocados, porque nós estamos no meio em que é necessário que alguém sirva naquele meio. E se nós reunimos as qualidades, as virtudes, os requisitos, sejam quais forem, se tiver o requisito principal que eles precisam e for de maior valor do que qualquer outro de menor valor, que não importa tanto e que não fará diferença no todo, então essa pessoa ela é convidada espiritualmente no nível moroncial e ela é associada ao grupo de reservas do destino. Nós descobrimos algumas pessoas com essas características que poderiam ser uma reserva do destino, mas como eles são muito fiéis, confiáveis, então não ouviríamos nunca deles algo que pudesse entregar a função deles. Sim. Então, quando os seres humanos são escolhidos como protetores do destino planetário, quando se tornam indivíduos-chave nos planos que a administração mundial está levando adiante, nesse momento, o dirigente planetário dos serafins confirma sua entronização com o corpo seráfico e aponta os guardiães pessoais de destino temporais para servir a tais mortais reservistas. Todos os reservistas têm ajustadores autoconscientes e a maioria deles funciona em círculos cósmicos mais elevados de realização intelectual e de alcance espiritual. Então, se eles ainda não têm um guardião pessoal, eles recebem quando eles são entronizados como reservas do destino, né? Os mortais do reino são escolhidos para o serviço no corpo de reserva do destino em virtude da capacidade especial para ser secretamente treinado para inúmeras missões possíveis de emergência, na conduta de várias atividades dos assuntos do mundo. Depois nós vamos ver como é que é esse treinamento. Dedicação com plenitude e decoração a alguma causa especial, seja social, econômica, política, espiritual ou outras, e tendo em acréscimo disposição de servir sem reconhecimento, nem recompensas humanas. Por isso que tem tão poucos, né? É difícil achar gente assim. Posse de um ajustador do pensamento com extraordinária versatilidade e comprovável experiência anterior a esta de Urântia, de enfrentar as dificuldades planetárias e de lutar em situações de emergência iminente do mundo. Então, o ajustador já está com essa pessoa quando ela é escolhida, né? Então, ela já deve ser é claro que é uma pessoa que acho que já nasce com algumas características especiais, né, para depois ela ser escolhida para ser um reserva do destino. Cada divisão do serviço planetário celeste tem direito a um corpo de ligação constituído desses mortais do destino.
Os mundos habitados médios empregam 70 corpos separados do destino, os quais estão intimamente vinculados à condução supra-humana corrente de assuntos do mundo. Em Urante existem 12 corpos de reserva do destino, um para cada um dos grupos planetários de supervisão seráfica. Então, vocês veem que a maioria dos mundos, os mundos médios, tem 70, nós temos 12, a gente sempre é prejudicado. E, então, isso aqui só relembrando que o Marcos Paulo falou semana passada, né? Então, cada grupo tem 12 grupos de reservas do destino, um para cada grupo planetário de supervisão seráfica. Então, para cada grupo de anjos desses aqui, existe um grupo de reservas do destino que trabalham juntos, né? Com os anjos epocais, que é os que cuidam das dispensações, os das raças, do futuro, os religiosos, os anjos do progresso, da vida nacional, que é os que cuidam da política do planeta, esses coitados devem estar muito ocupados, né? Os anjos do esclarecimento, os do ministério supra-humano, serafins do lar, da indústria, diversão e saúde. Então, por aqui também dá para a gente ter uma ideia do trabalho desses reservas, né? Porque cada grupo de reserva do destino está ligado a um grupo desses de anjos. Então, a função deles está ligada muito a essas funções aqui, né? Cuidar das raças, assuntos religiosos, política, progresso, do lar, da indústria. Eles estão ligados, cada corpo de reserva, a um grupo desses anjos. Os serafins mestres da supervisão planetária, então. Todavia, fora esses vários meios de ação positiva, os serafins mestres asseguram o progresso planetário contra a ameaça vital, por meio da mobilização, aperfeiçoamento e manutenção do corpo de reservas do destino. A função principal desses reservistas é a de assegurar-se de que não haverá interrupção do progresso evolucionário. Eles são as precauções que as forças celestes tomaram contra a surpresa. Eles são as garantias contra o desastre. Então, nós vamos ver depois, eles são muito poucos, né? E olha só o que eles dizem, eles são as precauções que as forças celestes tomaram contra a surpresa. Eles são as garantias contra o desastre. O trabalho que eles têm, assim, supra, né? Junto com, nós vamos ver depois com as criaturas intermediárias, com os anjos, é incrível. Os 12 grupos de reservistas do destino são compostos de habitantes mortais da esfera, os quais foram treinados para inúmeras posições cruciais na Terra, e são mantidos em prontidão para atuar em possíveis emergências planetárias. Esse corpo combinado consiste atualmente em 962 pessoas. Isso na época que o livro foi escrito. Olha, por isso que eu digo, para um planeta com 8 bilhões de habitantes, tá, ele cresce esse número, mas não deve ser muito maior que isso. É pouca gente, né? O corpo menor conta com 41 e o maior com 172 pessoas. Então, eles estão divididos, né, naqueles 12 grupos ali, trabalhando em conjunto com os serafins. A exceção de menos de 20 personalidades, então, desses 962, menos de 20, né, os membros desse grupo exclusivo são inteiramente inconscientes da sua preparação para uma possível atuação em certas crises planetárias. Então, se já é intrigante para nós saber, né, da existência desses reservas, imaginem esses poucos aqui, menos de 20, que são conscientes
Eu fico imaginando a carga, a responsabilidade dessas pessoas, né? Deles ter consciência desse trabalho, isso é incrível. Mas tem muita ajuda, né, Estela? Eu acho que tem muita proteção também, né? Tem esse lado, né? Eles trabalham diretamente, né, com aqueles grupos de anjos e tudo, mas deve ser uma coisa meio doida, né? Imagina. Com certeza. Fácil não deve ser, não. Saber e não falar é complicado. Aqui nós vamos fazer um parêntesezinho, ó, esse aqui é o documento 77 das criaturas intermediárias, só para a gente ver como que elas atuam, né, com os reservas do destino. Porque todo esse trabalho, as criaturas intermediárias, como são os mais próximos a nós aqui, elas intermediam esse trabalho, porque eu acredito, mesmo sendo esse trabalho, na maioria das vezes, inconsciente do humano, né, do reserva do destino, elas têm que fazer essa ponte entre o ajustador, entre os serafins, assim, porque é difícil, o humano não consegue, né? Então, eles falam assim, ó, isso aqui é só para ilustrar como é que é o trabalho delas com reserva do destino. Essas criaturas intermediárias rebeldes chegaram, de fato, a ser capazes de influenciar as mentes de certos mortais inferiores e, de certo modo, de controlar as suas ações. Isso é só para ilustrar, né? A gente lembra, quando estuda as criaturas intermediárias, que as rebeldes, antes de Jesus, elas interferiam realmente nas mentes das pessoas, né? Isso era realizado de um modo muito semelhante, ó, aquele pelo qual as criaturas intermediárias leais, hoje as rebeldes estão presas, né? No planeta nós temos as leais, funcionam quando elas servem eficientemente como guardiãs de contato das mentes humanas, dos membros do corpo de reserva do destino de Urântia. Naqueles momentos em que o ajustador está com efeito destacado da personalidade, durante uma sessão de contato com inteligências supra-humanas. Então, esse trabalho aqui, elas meio que ocupam esse espaço quando o ajustador está destacado desse humano, né? Elas agem na mente dos mortais, esses do corpo de reserva do destino. Então, toda essa ponte é feita com as criaturas intermediárias, né? O principal trabalho delas hoje é o de serem colaboradoras invisíveis na ligação pessoal daqueles homens e mulheres que constituem o corpo da reserva planetária do destino. Foi o trabalho desse grupo secundário, né, que as leais, então, é secundário e primário, né? As leais formam as primárias e secundárias que não se rebelaram, né? Competentemente auxiliado por algumas criaturas do corpo primário, que provocou a coordenação das personalidades e das circunstâncias em Urântia, que finalmente induziram os supervisores celestes planetários a iniciar as petições que resultaram na concessão dos mandados que tornaram possíveis as séries de revelações, das quais esta apresentação é uma parte. Então, o mesmo trabalho que elas fazem hoje, né, com os reservas do destino, e depois nós vamos ver, possivelmente o sujeito adormecido era uma reserva do destino, o livro deixa essa dica, daqui a pouco eu vou mostrar. Então, o mesmo trabalho que elas fazem hoje foi o mesmo trabalho feito com o humano, esse adormecido, e com os outros, para a gente receber o livro de Urântia. O trabalho delas é muito importante. Esses reservistas mortais são escolhidos pelo corpo ao qual eles ficam respectivamente ligados. O corpo que eles dizem aqui é aquele corpo de anjos, né, que a gente viu ali atrás daqueles 12.
Eles ficam respectivamente ligados e por eles são treinados e preparados na sua mente profunda, pela técnica combinada do ajustador do pensamento e da ministração do guardião seráfico. Muitas vezes, numerosas outras personalidades celestes participam desse aperfeiçoamento inconsciente. E em toda essa preparação especial, os seres intermediários prestam serviços valiosos e indispensáveis. Eu vou só terminar aqui a parte das criaturas intermediárias, vou dar uma paradinha. Em muitos mundos, as criaturas intermediárias secundárias, mais bem adaptadas, são capazes de atingir níveis variáveis de contato com os ajustadores do pensamento, de certos mortais favoravelmente constituídos, por meio da penetração habilidosa nas mentes resididas pelos referidos ajustadores. E foi por meio de uma combinação fortuita de ajustamentos cósmicos que estas revelações foram materializadas na língua inglesa em Urantia. É o que eu estava falando, né? Foi essa técnica que eles usam hoje para o treinamento inconsciente dos reservas do destino, foi a mesma técnica utilizada para a gente receber esses documentos, né? Gente, até aqui está tranquilo, está todo mundo entendendo o que são as reservas do destino, como é que eles são treinados. Então, a gente viu que eles são treinados inconscientemente, né, por essas técnicas de criaturas intermediárias, ajustador, arcanjos. Fala, Roberto. Estela, como é que você interpreta essa parte que diz que, não entendi bem, que para a criatura intermediária secundária, por exemplo, entrar em contato com um sujeito adormecido, o ajustador tem que sair, é isso mesmo? É algo inconsciente que o ajustador sai? Aqui ele está falando do treinamento dos reservas, né? Ó, não é o do sujeito, ele fala que foi usada a mesma técnica, né? Quando a gente recebeu os documentos, mas deixa eu ver aqui. Ó, isso era realizado de um modo muito semelhante àquele pelo qual as criaturas intermediárias leais funcionam quando elas servem eficientemente como guardiãs de contato das mentes humanas, do corpo de reserva do destino de Urântia. Naqueles momentos em que o ajustador está com efeito destacado da personalidade, durante uma sessão de contato com inteligências supra-humanas. Tu viu que eu falei ali atrás que são sempre ajustadores autoconscientes, né, que residem nas mentes dos reservas. Realmente, ele é o que eu entendo que está escrito ali, Roberto. Exatamente a técnica a gente não sabe, né, porque é muito complexo, mas eles se destacam do sujeito humano e fazem essas reuniões com seres supra-humanos. E eu acho que de ajustador para ajustador também, com esse corpo de... Porque, como nós vimos ali, cada grupo de reserva do destino está ligado a um grupo de anjos, né, daqueles que eu citei. Então, esses treinamentos, eles são inconscientes para o humano. Eles se dão em nível supra-humano, então é de ajustador para ajustador e outros, que nem eles falam ali, né? Outros seres com inteligências supra-humanas. Eu acho que tudo que é necessário para esse reserva do destino atuar aqui, esses treinamentos são inconscientes feitos por esses grupos, né? Em nível de ajustadores, esse grupo de anjos, eu entendo que seja assim. E ele se destaca, sim,
do humano. Tipo no sono, né? O ser humano está dormindo, o ajustador se destaca e vai para esses contatos supra-humanos e o humano fica inconsciente disso. É totalmente inconsciente. Ali tu viu que eles dizem que só tem menos de 20 que são conscientes, né? Desse grupo aí. Depois nós vamos ver que tem um outro grupo de conscientes, mas aí eles não falam nada deles. Fala, Desirê. Peraí, estou mastigando. O Roberto disse que seria durante o sono. Eu entendo que, por ser um processo inconsciente, necessariamente não tem que ser durante o sono. A pessoa pode estar no estado de vigília. Enquanto ela está cuidando da vida dela de alguma maneira, no inconsciente está acontecendo isso também, entende? Porque assim, a mente ela é um campo muito vasto, né? E como essas inteligências são inteligências supra-humanas, elas não precisam necessariamente esperar que o humano deixe de usar a parte que é consciente, que é uma parte muito pequena dessa mente, para que eles possam atuar. Não, eles têm, como é que eu posso dizer, técnica, metodologia para atuar com partes da mente, no caso ali eles falam que são inconscientes, mesmo o sujeito estando consciente, ele estando atuando no mundo, né? Eu acho que o fato dele fazer essa técnica com a pessoa consciente, para mim, faz muito sentido, porque quando ela for atuar, se ela for inconsciente, ela vai atuar estando acordada. Se ela for consciente, ela vai atuar estando acordada também. Então, eu acho que o treinamento, sendo com ela acordado, faz mais sentido. Não sei, é o que eu penso. Eu entendi que o Roberto tinha dito que era igual, porque também tem uma parte do livro que ele fala que quando nós dormimos, o ajustador pode sair também. Né? Eu tinha entendido que o Roberto falou nesse sentido, mas isso aí que tu falou, Desirê, eu acho que tanto faz se a pessoa está dormindo ou está acordada, né? O trabalho é no nível subconsciente, né? Supraconsciente. Então, isso, supraconsciente. O próprio livro fala, como a Desirê, que além da consciência, existe o supraconsciente. E o ajustador está nesse nível. Mas naquela passagem que você leu, Estela, eu tenho a impressão que é dito que o ajustador se destaca da personalidade. Então, isso sim. eu acho que é diferente o ajustador na vigília estar atuando no nosso supraconsciente. Isso é diferente do ajustador estar destacado da nossa personalidade. A impressão que eu tenho é que ele saiu da mente, entendeu? E foi para esses contatos com outros seres supra-humanos. Por isso que eu acho mais fácil, talvez, a gente não sabe disso acontecer quando a gente está dormindo, né? Mas também a gente não pode ter certeza. Talvez algum trabalho... Acho que em nem todos os casos também o ajustador se destaca da mente. Não, eles não deixam claro isso, né? Exatamente como é que é feito esse trabalho. Eles só dizem que é em nível inconsciente do reserva do destino, né? Tu quer falar de novo, Desirê? Tu esqueceu de baixar a mão? Não, eu quero falar. Tá, depois o Sabino, então. O que eu entendo que ele precisa destacar para que as outras consciências atuem, no caso, os outros instrutores, é por causa do tipo do circuito espiritual do próprio ajustador, né? Porque o ajustador, ele é a energia pura do Pai. Então, vamos dizer assim, se a gente for pensar em termos de intensidade, de força, de circuito da energia, a do ajustador ela é imensamente forte e a atuação dela é uma coisa muito, como eu posso dizer, muito profunda.
Então, para que essas outras consciências elas também possam impactar essa mente de uma maneira relativamente profunda, eu entendo a necessidade dele se destacar um pouco, ou seja, ele se afastar um pouco para diminuir a influência que esse circuito tem nessa mente, né, da intensidade desse circuito, que é a do ajustador, para que esses outros circuitos, que são os outros instrutores, possam atuar de uma maneira mais eficaz nessa mente. Entende? Então, é uma questão de intensidade de energia, por isso que ele tem que destacar. Mas é uma percepção minha, eu não li isso em lugar nenhum, não, isso sou eu aqui pensando. Né? E uma dica que eles dão para nós, já passo a palavra, Sabina, é que eles dizem que a mesma técnica é essa, é usada, foi a mesma técnica usada para a gente receber os documentos de Urântia, e vocês lembram, né, que era o sujeito adormecido no início que recebia, né? Então ele estava num estado de dormência, assim. Eu acho que também os reservas ficam nesse estado na hora do treinamento, porque eles dizem isso aí, né, que a técnica foi a mesma. Então, fala, Sabine. Quando nós dormimos, acontecem mudanças do nosso estado mental. E muitas vezes nós levamos memórias para o sono que não nos favorecem muito em uma elevação para o supramental. Por isso é importante e necessário termos a prática da meditação. Não precisa dizer todo dia eu vou meditar, toda semana eu vou meditar, todo mês eu vou meditar, mas a prática de uma meditação simples, natural, espontânea, sem nenhum conceito e mesmo sem intenção. Uma meditação simples, que seria o caso de nos tornarmos puros como crianças. Simples, mas sabendo que somos adultos. Então, nós saímos do nosso nível comum, do nosso dia a dia de relacionamento, de trabalho, de contatos com pessoas, de situações com as quais lidamos. Nós nos afastamos de tudo isso e, numa meditação simples, nós nos elevamos. E, com isso, nós permitimos ao nosso ajustador uma folga. E, ao nos elevar, nós mandamos a nossa mente subir de nível para o supramental. Isto porque todos os reservas terão que estar no mesmo nível supramental. Então, esse grupo que, por acaso, esteja meditando, independente do fuso horário, porque hoje nós sabemos que, mesmo com o fuso horário, na internet nos encontramos todos no horário marcado. Assim acontece no supramental. E como teremos a companhia, os companheiros, guardiães, tanto intermediários, primários e secundários, quanto serafins, que estarão conosco, e assunto importante será tratado com todos. Então, se estamos na supramente, será ótimo, porque o proveito será muito maior ao despertarmos e tomarmos continuidade no assunto que toma a nossa vida, o dia a dia, e que muitas vezes está incluído naquele plano dos 12 grupos. E o que formos fazer, com certeza terá melhor efeito e seremos mais ajudados
Por isso é importante meditar no sentido de mergulhar no eu interior. E esse eu interior é elevação para a supramente. O guardião pessoal se aproxima e tudo é facilitado. E o ajustador simplesmente cuida de outras coisas, mesmo com outros ajustadores, mesmo daqueles mesmos reservas do destino. Então, dormindo ou acordado, se acordado, nos sentamos durante o dia e ficamos quietos e oferecemos a oportunidade do contato, o contato é feito. E isso é importante, fazermos contato com nossos níveis mais elevados. Precisamos desse exercício. Por isso eu digo que nos encontros de Urântia, todos os encontros devem ter um exercício de meditação. Será uma meditação simples, espontânea, mas adequada, porque todos que lá estão são ajustadores do pensamento. Levemos isso sempre em conta, mesmo em nossos encontros de internet. Não sabemos quem precisa de nós e o que precisam de nós. Então, estejamos prontos a servir. É isso. E tudo que foi falado pelo Roberto, pela Desirê, pela Estela e por todos, se une aqui, se junta e se soma. E mais o que vier. Obrigado. Obrigada, Sabina. Vamos ver mais um pouquinho, então. Tais mortais com potencial de contato nos mundos evolucionários são mobilizados pelos numerosos corpos de reserva. E é, até certo ponto, por intermédio desses pequenos grupos de personalidade de visão ampla, que a civilização espiritual tem o seu avanço, e os altíssimos tornam-se capacitados para governar nos reinos dos homens. Os homens e as mulheres desses corpos de reserva do destino têm, pois, vários graus de contatos com os seus ajustadores, por meio da ministração intercedente das criaturas intermediárias. Esses reservistas do destino em Urântia raramente receberam destaque nas páginas da história humana. Então, às vezes, a gente fica especulando, né? Ah, o fulano pode ter sido um reserva, pode ser, pode... Mas a gente não sabe. Geralmente, a gente fala dessas pessoas, dessas personalidades que a gente conhece. Mas aqui eles dizem que eles raramente receberam algum destaque, né? Eu acho que eles têm um trabalho muito específico treinado por esses anjos, assim, que às vezes a gente nem tem ideia, né? Os reservistas atuam inconscientemente como conservadores da informação planetária essencial. Muitas vezes, diante da morte de um reservista, isso aqui eu acho muito interessante, eu até deixei em vermelho, muitas vezes, diante da morte de um reservista, uma transferência de certos dados vitais da mente do reservista agonizante é feita para de um sucessor mais jovem, por meio da ligação dos dois ajustadores do pensamento. Olha que interessante isso aqui. Esses dias até teve um leitor do livro, que ele disse que estava até em contato com o pessoal de outros países, que eles estavam discutindo essa questão dos ajustadores, e até ele me questionou o que eu achava, que ele disse que provavelmente essas crianças superdotadas e tudo era interferência do ajustador, e eu disse para ele que eu achava que não, que eu achava que o ajustador não interferia tanto assim, né, no nível material, porque o ajustador está na supramente,
Não vai fazer, não é o ajustador que vai fazer uma criança de 4 anos saber piano. Eu penso que não, assim. Mas aqui, quando eles falam isso aqui, eu imagino que talvez algumas memórias do outro reservista, esse que foi passado para ele, possa acessar alguma coisa. E aí surgem esses casos inusitados. Não sei, mas isso é uma... Isso eu que estou achando, né? Por essa parte aqui do texto. Já te passo, sabendo, só vou terminar esse slide, então. Os ajustadores, indubitavelmente, funcionam de muitos outros modos desconhecidos para nós, quando vinculados a esse corpo de reserva. Ora, desconhecido para eles, que era um serafim que relatou isso aqui. Então, imaginem para nós, né? Sabino, tu queria falar de novo ou tu esqueceu a mão? Esqueci a mão. Ah, tá bom. Abaixei agora. Mas isso aqui é muito intrigante também, porque passa parte da memória, né, para o outro. Em Urântia, o corpo de reserva do destino, mesmo não tendo um dirigente permanente, tem os seus próprios conselhos permanentes que constituem a sua organização de governo. Esse abrange o Conselho Judiciário, o Conselho de Historicidade, o Conselho de Soberania Política e ainda outros, que são aqueles grupos que a gente viu, né? De tempos em tempos, de acordo com a organização do corpo, os líderes mortais, titulares de todo o corpo de reserva, têm sido indicados por esses conselhos permanentes para funções específicas. Então, inconscientemente, olha, eles se reúnem, eles escolhem o líder. Agora, como funciona aqueles que são conscientes, também a gente não sabe, né? A duração da permanência desses chefes da reserva no cargo é, via de regra, uma questão de poucas horas, ficando limitado ao cumprimento de alguma tarefa específica à mão. Então, às vezes, né, essas reuniões acontecem só para alguma tarefa específica. Talvez alguma coisa meio urgente, assim, que o planeta está passando, não sei. O corpo de reserva de Urântia teve sua quantidade de membros mais numerosa nos dias dos Adamitas e Anditas, baixando de forma constante com a diluição do sangue violeta, e tendo seu ponto mais baixo por volta da época de Pentecostes. Também por isso que Jesus veio, né? Porque é coisa que estava crítica. Época desde a qual o número de membros do corpo de reserva tem crescido de modo contínuo. Então, eu falei lá, né, aqueles 962, acho que era, na época do livro. Agora, provavelmente tenha mais, mas não se sabe quantos. Esse aqui, se a gente já acha intrigante o corpo de reservas, esse aqui é muito mais. Olha só. O corpo cósmico de reserva de cidadãos consciente, então não são aqueles lá menos de 20 consciente, aqueles são reservas do destino. Esse é o corpo cósmico de reserva de cidadãos conscientes do universo em Urântia. Conta atualmente com mais de 1000 mortais, cujo discernimento interno de cidadania cósmica transcende em muito a esfera do seu âmbito terrestre. Mas estou proibido de revelar a natureza verdadeira da função desse grupo único de seres vivos. Esse é mais intrigante que aquele ainda, né? Porque eles estão proibidos de revelar qualquer coisa desses seres. Se aqueles outros a gente já fica especulando quem são, o que fazem, esses aqui também são de mortais,
é um número maior que o dos reservas, né? Mas eles dedicam só esse parágrafo, eles estão proibidos de falar qualquer coisa, ó, desse grupo único de seres humanos vivos. E esses são conscientes. Que documento é esse, Estela? Muito interessante. É o 114, a seção 7. Ali, como eu falei, como eu postei ali no início, Roberto, ó. Documento 114. Tem alguns, que nem das intermediárias, ali eu peguei de outros, mas 90% é o documento 114 da seção 7. Por isso que me intriga muito essa sessão, assim. Vocês têm ideia do que é fazer parte desse corpo cósmico? Né? Eu não tenho não faço a mínima ideia do que esses seres aí... O que eles fazem efetivamente, né? É muito intrigante mesmo. Se a gente já acha difícil, né, deduzir qualquer coisa dos outros, esses aqui, então... Oi, Estela. Oi. E eles são conscientes, né? São. Quer dizer, eles têm essa consciência de que eles fazem parte. Nos reservas, eles dizem que tem menos de 20 conscientes, né? E aqui, esses mais de 1000 são conscientes. E eles não revelam mais nada deles. Fala, Lilian. Lilian, falou alguma coisa mais? Não, eu falei assim, que é bem interessante, porque esses seres, eles têm a capacidade de trazer, de falar para a gente que eles são esses reservas, né? Porque eles não falam nada. Eles falam, porque tem pessoas que dizem, né, que são parte de não sei, de alguma coisa maior, de que tem comunicação até. Mas os reservas têm menos de 20 conscientes, né? Os outros nem sabem que são. Não, mas esse do corpo cósmico... Esse cósmico, eles são conscientes, eles não são os reservas do destino, né? É o corpo cósmico que eles chamam. Então... Esses aqui, a gente... Tanto olha que eles estão proibidos de revelar, né? Qual é a função dessas pessoas. Mas não as próprias pessoas. Quem sabe as próprias pessoas, uma ou outra vai revelar. Ou falar alguma coisa, dar alguma dica, né? Acho que não. Acho que não também. Acho que eles, principalmente eles, não falam mesmo. Eles é que não falam. Mas aqui eles não falam nada. Pois é, eles não revelam, mas eu acho que falam que eles estão proibidos. Não, não falam, mas a gente deduz que eles não têm que falar, até mesmo porque se falar, sei lá. Pensa bem, se alguém chega e diz para ti, eu sou um lá do corpo cósmico, tu vai acreditar? Mas o que eu digo, sabe, Estela, disseram para nós que são reserva do destino. Não, mas quem sabe com outro nome, sabe? Porque tem muitas pessoas que têm uma sabedoria assim, que sabe, esses gurus da vida, ou então pessoas que recebem mensagens, que passam até na internet, essas mensagens que chegam para elas, sabe? Essas mensagens é sempre assim, de amor, são sempre assim, giram sempre na mesma... Não, Lília, mas eu acho, olha o que eles chamam corpo cósmico, eu acho que o trabalho deles é muito mais profundo que isso. É algo assim para, tipo, salvar o planeta de alguma coisa. Exatamente. Se for eles trabalham no nível supra-humano com esses seres. Então, eles têm essa ligação com esses seres supra-humanos, entendeu? Agora que o planeta precisa de salvação, eu acho que eu não tenho dúvida disso. Eu acho aí que já é uma outra história. Nós estamos num nível que nós precisamos, olha quanta coisa acontecendo, né? Eu acho que o trabalho deles é muito mais profundo. A gente não tem nem ideia, eu acho.
Porque a gente preocupa muito com essa parte material do mundo, né? Jesus até falava isso, que não se preocupa com esse caos, não se preocupa. Então, eu acho que a preocupação desses seres, desse corpo cósmico, é além disso. É muito além dessa confusão que nós vivemos aqui. Eu acho que eles estão no nível assim de evitar uma terceira guerra mundial, de dar esses uma coisa que vai destruir mesmo, assim, de evolução, essas coisas. Não, mas isso não faz parte da função dos reservas do destino, só deles? Não desse corpo cósmico? Eles não dizem também exatamente. Não falam. O que eles fazem efetivamente. A dica Quem sabe o corpo cósmico seja mais a nível do universo. Então, a dica pode ser. A dica que eles dão para nós é que cada grupo de reserva do destino está ligado a um grupo desses de anjos, né? Então, a gente pode deduzir que eles estão ligados a esses trabalhos aqui, ó, da saúde, do lar, da indústria, do progresso, da vida nacional, que é a política, né? Então, a gente pode deduzir que os reservas estão ligados a esses trabalhos. Olha, que são coisas, vamos dizer assim, humanas. Né? Por exemplo, os anjos da indústria. Não sei, né? Eles vão ter que nossa evolução, vamos dizer assim. Né? Hã? Tudo para nossa evolução. Então, os reservas a gente pode deduzir, né? Imaginar o trabalho deles, porque eles estão ligados àqueles grupos de anjo ali. Cada grupo de reserva é um grupo daqueles. Agora, o corpo cósmico também, já chama corpo cósmico. Eu acho que é coisas que atingiria todo o universo e até o superuniverso. Acho que é bem mais... Obrigada, Estela. Fala, Roberto. Olha, eu tenho uma hipótese. Sim. Oi, cortou? Não, eu não estou escutando, Roberto. Mas está aberto o microfone dele, não sei. Roberto. Bom, eu vou mais um pouquinho, então, quando ele voltar. Acho que... Então, os mortais de Urântia não deveriam permitir que o relativo isolamento do vosso mundo em relação a certos circuitos do universo local produza um sentimento de deserção cósmica, nem de orfandade planetária. Há em operação no planeta uma supervisão supra-humana muito eficiente e definida para os assuntos do mundo e dos destinos do mundo. Então, logo depois deles falarem do corpo cósmico, eles falam isso, né? Então, realmente, eu acho que é quem cuida dos destinos, né, do nosso planeta e tudo mais. É uma coisa mais profunda esse trabalho deles, né? É bem verdade, contudo, que, na melhor das hipóteses, vós podeis ter uma ideia apenas limitada, parece que estava ouvindo a nossa discussão, do que seria um governo planetário ideal. Desde os tempos iniciais do príncipe planetário, Urântia tem sofrido com o desvio do plano divino de crescimento do mundo e do desenvolvimento racial. Os mundos habitados de Satânia, que se mantiveram leais, não são governados como Urântia o é. Contudo, comparados a outros mundos isolados, os vossos governos planetários não têm sido absolutamente tão inferiores. Em um ou dois mundos pode o governo ser pior, em outros ser ligeiramente melhor, mas a maioria está em um plano de igualdade convosco. Ninguém no universo local parece saber quando terminará o status não estabelecido da administração planetária.
Os Melquisedeques de Nébadon estão inclinados a opinar que pouca mudança ocorrerá no governo da administração do planeta, né, até a segunda chegada pessoal de Micael em Urântia. Indubitavelmente, nessa época, se não antes, mudanças enormes serão efetuadas na administração do planeta. Por isso que quando eles falam assim, mudanças vão acontecer, mas eu acho que essas mudanças que eu entendi ali que eles falam é no nível supra mesmo, né? No nível mais elevado, não aqui assim. Porque eles dizem na administração do planeta. Quem administra o nosso planeta são os seres supra-humanos, né? Então, para o Micael vir, essas mudanças serão na administração do planeta. Não somos nós que administramos o planeta, são eles, né? Sim. Então, por isso que a gente não sabe quando que o Micael vem, porque essas mudanças, para mim, são um nível mais elevado, eu entendo pelo que eles falam aqui. Contudo, quanto à natureza de tais modificações nessa administração do mundo, ninguém parece ser capaz nem mesmo de conjecturar. Não há precedente para esse episódio em toda a história dos mundos habitados do universo de Nébadon. Viu? Essa administração é coisa mais elevada. Entre as muitas coisas que tornam difícil de compreender qualquer coisa sobre o futuro governo de Urântia, uma das mais importantes tornou-se a localização no planeta de um circuito e de uma sede central divisional de arcanjos. Então, eles falam como isso uma das coisas mais importantes, né, no nosso planeta. O nosso planeta é especial mesmo. Quando eles falam nessa sede central divisional de arcanjos, aí aqui nós temos o relato pelos comissários de contato humano, onde fica essa sede divisional, né? A localização da sede espiritual e do governo de Urântia, bem como a sede divisional de arcanjos, isso aqui não está no livro de Urântia, foi relatado pelos comissários de contato, né? Mas isso aqui é do livro de Urântia, que ele fala nessa sede divisional de arcanjos. Então, que essa sede ela está nas proximidades do Bosque Mariposa, no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Quem conhece lá diz que é um parque de sequoias gigantes, né? Mas como é que funciona essa sede? Que eu fico curiosa também. É isso que eles chamam de portais? Será? Que eles vêm e vão por aí? Não sei. Um portal? É complicado mesmo. Essa é uma coisa... Não é uma coisa física, né? Óbvio. Mas, ao mesmo tempo, é real, né? Mas eles dão essa sede como uma coisa física, né? Aqui. É estranho e complexo mesmo. É muito complexo. Muito complexo. Eu acho que é um local no planeta cuja energia faz com que eles possam, como você falou, para que eles possam passar para essa nossa realidade mais facilmente, pelo menos os seres intermediários, né, vamos dizer, ou mesmo os anjos possam ter os serafins possam ter mais contato, não sei, alguma coisa. Mas é algum local onde tem mais, onde a energia é mais propícia, acho até para os serafins de transporte, quem sabe, não sei, né? Porque eles têm eles dizem que é uma sede, é interessante porque eles dizem, né, aqui, na anterior, né, que, uma das mais, em muitos casos, até eles não entendem direito, eu acho, difícil compreender qualquer coisa sobre o futuro de Urântia. E uma das mais importantes tornou-se a localização no planeta. Eles falam que é um circuito, e de uma sede central divisional de arcanjos. E ela está localizada aqui nesse Parque de Yosemite.
E talvez exista uma técnica que modifique a energia desse local para que eles possam, vamos dizer, se reunir ali, né? Sei lá, é como se fosse um portal mesmo. Eu fico pensando assim, ó, porque às vezes, e eu já ouvi falar de outros, vamos dizer assim, esotéricos, né? Essas pessoas que lidam com essas realidades espirituais, que aonde há muito dessas pedras preciosas, tem uma que é bem característica, que tem até nas Mansônias, onde eles chegam, né? Os serafins chegam. Como que é o nome daquela pedra que tem lá? Vocês lembram? Pedra violeta. Cristais? É uma pedra. Hã? Oi? Mar de cristal? Isso. Cristais? Esses cristais, né? Então, diz que onde tem esses cristais, a energia é diferente. E eu acho que até quimicamente e fisicamente falando é uma realidade mesmo, né? E quem sabe, eu não sei se tem alguma base de cristal lá nesse Yosemite lá. Se a gente soubesse, daria para ter uma dica, né? Porque eu sei que esses cristais estão presentes nesses planetas arquitetônicos, né? E aqui também nós temos várias bases, vários locais onde tem muitos cristais. Eu não sei se vocês já viram que eles encontraram um local e depois foi fechado. Era uma caverna de cristais enormes. Vocês já viram? Que lindo! Né? E que tem esses cristais grandes embaixo da terra. Sabina quer falar. Aqui em Minas tem muito, inclusive em São Tomé das Letras tem muita coisa, aparece muita Então, as pessoas ficam, porque tem muito cristal mesmo, tem muita coisa. Parece que eu ouvi alguém falando, eu interrompi. Sabino. Sabino. Desculpa, Sabino. Estela, você poderia pôr aquela página que tem as funções dos grupos de anjos, de serafins? Sim. Poderia pôr de novo? O teu som está um pouco baixo, mas eu ouvi o quê? Mas se tu for falar... Página dos serafins, das funções. Uhum. Pode pôr. Isso, essa. Estão ocorrendo coisas no mundo que são muito rápidas. De muitas nós não temos conhecimento, mas de algumas poucas sim. Então, um dos grandes problemas da sociedade humana e do planeta Urântia chama-se relacionamento ou relações humanas, interrelações. As relações humanas têm gerado os maiores problemas da sociedade humana. Se você olhar uma escala, atinge muito de todos esses setores que estamos vendo aqui. Então, nós sabemos de pessoas que estão alistadas e trabalhando em alguns desses setores para que mude a forma de relacionamento humano entre todos os países. Então, estão existindo fatos que estão promovendo a facilitação do estabelecimento de novos modos de relacionamento. E o que está ajudando muito isso está na internet. Vem pela internet. E há um fato planetário que nós devemos colocar a visão em cima e colocar a visão de modo especial, que é a Copa do Mundo de Futebol, que já foi até estendido para as mulheres, e a Copa do Mundo Feminina também virá em seguida.
Então, alguém pode dizer, mas como isto pode ser? Ocorre que o futebol, como esporte, está fazendo algo pelo planeta que só ele mesmo poderia fazer, e que, se ninguém atrapalhar e se alguém ajudar, vai ser um sucesso extraordinário, porque países onde nunca houve o encontro de tantas pessoas de nações diferentes, de hábitos, de costumes e de línguas diferentes, se juntaram ao mesmo tempo, e tudo foi feito para que aquele evento acontecesse. Então, vejamos que tivemos no Japão e na Coreia, tivemos na África do Sul e próximo, e agora tivemos no mundo árabe, no Catar. Vocês olhem bem tudo o que está acontecendo, porque um grande serviço está sendo prestado através da prática e da divulgação do futebol. Os Anjos da Vida Nacional, que está aqui nessa lista, eles trabalham com todas as nações, e há grupos de anjos que trabalham com algumas nações em conjunto, e eles providenciam meios para que as nações trabalhem em conjunto. As grandes descobertas e os grandes livros que foram escritos em alemão, em italiano, em inglês, e que servem ao mundo todo para estudo da antiguidade. Os Anjos da Vida Nacional têm trabalhado muito para reunir os tesouros do passado, do presente e do futuro. Então, tem muita gente que trabalha com alguma coisa que não faz ideia do valor. No caso da saúde, os Médicos Sem Fronteira trabalham em vários lugares, eles entram em lugares onde nem a máfia consegue entrar. Os Médicos Sem Fronteira entram e estão ajudando. Tem os Anjos da Indústria, que estão ajudando os jovens, que estão, inclusive no Brasil, avançando muito na indústria da eletroeletrônica, das próteses que estão tão avançadas que nós não fazemos ideia, e que está ajudando já países que têm grupos de vítimas de guerra que estão sendo ajudados pela indústria da prótese, que muitos brasileiros estão desenvolvendo. E esse avanço são jovens que estudam a fundo para fazer próteses biomecânicas ou bioeletrônicas. E isso que eu estou falando são dados verdadeiros. Se buscarem algumas revistas especializadas, descobrirão. FIFA está prestando um belo serviço ao planeta. A CBF e todas as empresas de esporte. Vejam que o esporte, o futebol, já entrou na China. E tem jogadores do mundo inteiro jogando na China. E países já trouxeram jogadores da China. Vejam a troca de jogadores que estão no mundo. E hoje, no Catar, vocês viram Vinícius Júnior abraçando Luka Modric. Vocês viram todos os jogadores de todos os países se abraçando como irmãos, verdadeiros irmãos, porque jogam junto em um time em outro país.
O Real Madrid tem jogadores de vários países. Eles estão em todas as seleções das Copas do Mundo. Por que estou falando isso? Porque nós, muitas vezes, enxergamos apenas com um modo de olhar. Mas nós que temos fé, nós precisamos ter confiança e precisamos ter certeza. Então, a nossa fé é gigantesca e nós vemos os fatos que estão acontecendo para melhorar o relacionamento do mundo. E a FIFA está ajudando. As mulheres se reuniram diante de um estádio e pediram permissão para participar dos jogos, para assistir de dentro do estádio, no Catar. E muitas coisas mudarão. Claro que o caso da sexualidade também está sendo tratado, porque tem coisas que são muito mais difíceis em alguns países, mas nós estamos sendo muito ajudados pela prática do futebol, que está sendo relações públicas de alto nível. E nós vamos ter muitos resultados positivos como resposta a esta Copa do Mundo no Catar. Não importa quanto dinheiro gastaram com isso, o dinheiro pode ser levado para os rios. E, no entanto, os rios poderão nos trazer a vida de volta. Então, nós estamos com anjos nacionais trabalhando muito para a união dos povos. Eles estão com muito trabalho. Os guardiões religiosos também. Estão havendo encontros interreligiosos em vários países. E tem pessoas de todas as religiões participando dos grupos. Nós temos notícias através da URI, United Religion Initiative. Temos contato constante com eles e sabemos do que está acontecendo. Bem, aí vem os anjos das raças. Os anjos das raças estão trabalhando muito também, porque estão fazendo com que nós apoiemos as raças mais necessitadas, de modo que elas tenham acesso a todo o cabedal de educação que nós temos recebido. Enfim, nós estamos com a ajuda em andamento. Tudo está acontecendo e é maravilhoso. Nós estamos sendo muito ajudados. Temos que agradecer, só agradecer e muito. Obrigado por terem me ouvido. Obrigada, Sabina. Vamos mais um pouco, que falta pouco. Depois a gente fica só comentando. Então, como nós vimos já, os reservas do destino têm ajustadores autoatuantes, né? E como que eles atuam? Vós tende sido informado sobre a classificação dos ajustadores, isso está no documento 109. Em relação à experiência, aos virgens, os avançados e os supremos. Vós devíeis também conhecer uma certa classificação funcional, a dos ajustadores autoatuantes. Um ajustador que é capaz de atuar por si próprio, ou seja, autoatuante é aquele que tem um sujeito que pertence a um dos corpos de reserva do destino, em um mundo evolucionário de ascensão mortal. Por isso que eles têm toda essa liberdade, esse trânsito, né, de sair. Então, como que eles atuam? Quando o mundo fica isolado por causa de uma rebelião, quando um planeta é desligado de toda a comunicação feita com os circuitos externos, como Urântia ficou depois da subelevação de Caligástia, com exceção dos mensageiros pessoais, não resta senão uma possibilidade de comunicação interplanetária ou universal,
e este é feito por meio da ligação efetuada com os ajustadores das esferas. Não importa o que possa acontecer em um mundo ou universo. Os ajustadores nunca se envolvem diretamente, olha só. O isolamento de um planeta de nenhum modo afeta os ajustadores, nem a sua capacidade de se comunicar com qualquer parte do universo local, do superuniverso ou do universo central. E essa é a razão pela qual os contatos com os ajustadores supremos e os ajustadores autoatuantes do corpo de reserva do destino são feitos tão frequentemente nos mundos em quarentena. Os recursos para essa técnica são providos por um meio de contornar as limitações do isolamento planetário. Durante a realização e a ruptura do contato entre a mente mortal de um reservista e os supervisores planetários, algumas vezes o ajustador residente está situado de uma forma tal que torna possível a ele transmitir uma mensagem ao parceiro mortal. Olha que legal! Ele pode, às vezes, transmitir uma mensagem para o parceiro mortal. Não faz muito tempo, em Urântia, uma mensagem assim foi transmitida por um ajustador autoatuante ao seu companheiro humano, membro do corpo de reserva do destino. Então, por isso, eles atuam sempre inconscientemente, né? Mas, nesse caso, ele conseguiu mandar uma mensagem, não sei como também, se... Essa mensagem começava com essas palavras. E agora, sem perigo e sem ameaça, o sujeito da minha devoção solícita, olha a humildade desse ajustador. E sem intenção de desencorajá-lo, nem de castigá-lo. Gente, ele está falando com um reserva do destino, imagina se fosse com a gente ainda, e ele está dando um pito. E sem intenção de desencorajá-lo, nem de castigá-lo, por mim, registrai a minha súplica para ele. Olha a humildade, minha súplica. Seguiu-se uma exortação tocante, bela e cheia de apelo. Entre outras coisas, o ajustador implorou ao seu sujeito, olha só, ele, o ajustador, implorando, que me dedicasse uma cooperação sincera e mais fé, que suportasse com mais leveza as tarefas decorrentes da minha colocação, que levasse adiante mais fielmente o programa organizado por mim, e enfrentasse com mais paciência as provações da minha escolha, que mais persistente e alegremente trilhasse o caminho selecionado por mim, e mais humildemente recebesse os créditos que fossem acumulados em consequência dos meus esforços intermináveis, olha, dos esforços do ajustador. Assim, transmita esta minha exortação ao homem em que tenho residência. A ele dedico a suprema devoção e o afeto de um espírito divino. E diga ainda ao meu amado sujeito que funcionarei com sabedoria e poder até o final, quando a última luta terrena estiver terminada, e que serei verdadeiro e fiel à personalidade a mim confiada. Eu exorto a sobrevivência. Então, olha só, nenhum reserva do destino está com a sobrevivência garantida, né? Para que não me desaponte e não me prive da recompensa da minha luta paciente e intensa. Olha, eu chego a me arrepiar quando eu vejo que isso... Da vontade humana dependerá a nossa realização, nossa, olha, em uma só personalidade. Olha, o ajustador depende da vontade nossa, né? Círculo a círculo, venho pacientemente elevando essa mente humana. E disso, a aprovação que tenho do chefe da minha própria classe é testemunha. De círculo em círculo, estou
procedendo até o juízo. Aguardo com prazer e sem apreensão a lista de chamada do destino. Estou preparado para submeter tudo aos tribunais dos anciãos dos dias. Gente, olha que coisa maravilhosa receber uma mensagem do ajustador. E isso que ele está falando com reserva do destino, hein? E está meio que puxando ele para as tarefas dele, né? Olha, que me dedicasse uma cooperação sincera e mais fé. É impressionante, ele não está falando com qualquer um. Claro, os reservas são inconscientes, né? Eles são humanos, assim como nós, então. E aqui, ó, só para nós ver mais um pouquinho como eles atuam, está quase no final, depois a gente só conversa. Relembrando, então, né? Isso está no documento também, mas noutra seção. Intelectualmente, a humanidade é dividida em 3 classes: os de mente subnormal, o tipo médio, né, que é o de mente humana normal, e o supranormal. Então, o que nos interessa aqui são os de mente supranormal. Ó. Aqui, os de mente supranormal são aqueles de grande decisão e potencial indubitável de realização espiritual. Aqui eles dão mais uma dica quem são esses reservas, né? Homens e mulheres que mais ou menos gozam de algum contato com os seus ajustadores residentes, membros de vários corpos de reserva do destino. Ó, não necessariamente todos, né? Eles dizem de vários daqueles 12, né? Não importa em qual círculo um humano possa estar, se esse indivíduo é convocado para qualquer dos vários corpos de reserva do destino. Ó. Então, exatamente nesse momento e nessa circunstância, serafins pessoais lhes são designados. E desse momento, até que a sua carreira terrena termine, esse mortal vai desfrutar da contínua administração, cuidado de um anjo da guarda. Também, quando qualquer ser humano toma a suprema decisão, quando há um compromisso real com o ajustador, um guardião pessoal é imediatamente designado para aquela alma. Então, quem são os guardiões? Os serafins não são conhecidos como guardiões do destino até aquele momento em que são designados para se associarem a uma alma humana, a qual haja realizado um ou mais de um entre os 3 feitos seguintes. Então, o guardião do destino, né, que é aquele anjo pessoal, ele ocorre numa dessas 3 situações aqui. Toma a decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus, quando ele alcança o 3º círculo ou torna-se participante de um dos corpos de reserva do destino. Né? As situações aqui, nós já vimos antes, né, que quando um é alçado à reserva do destino, se ele não tem um guardião pessoal do destino ainda, ele recebe, né? E aqui, a gente sempre especula, né? Será que o sujeito adormecido era um reserva do destino? Bom, uma dessas 3 coisas ele era, né? Ou ele tinha alcançado o 3º círculo, ou ele tomou essa decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus, que eu não sei exatamente o que eles querem dizer, mas... Ou ele era um reserva do destino, porque aqui eles dizem assim, ó, todos os serafins têm nomes individuais, mas nos registros de compromisso com o serviço no mundo, eles são frequentemente designados pelos seus números planetários. Nas sedes centrais do universo, por nome e número. O guardião de destino do sujeito humano, ó, então, ele tinha um guardião pessoal.
o guardião de destino do sujeito humano usado para esse contato de comunicação tem o número 3 do grupo 17, da companhia 126, do batalhão 4, da unidade 384, da legião 6, da hoste 37, do exército seráfico 182.314 de Nébadon. O número atual de designação planetária para esse sujeito humano é 3.641.852. Então, aqui, ó, eles dizem que o sujeito adormecido tinha um guardião pessoal, um guardião de destino. Então, ele estava numa dessas 3 situações aqui. Ou ele era um reserva, ou ele tinha atingido o 3º círculo, ou ele tinha tomado essa decisão suprema de tornar-se semelhante a Deus. Eu acho que ele era um reserva. Eu também acho. Viu? Ali, bom, ali deixa bem a dica, né? Diz até o número do anjo dele. Então. Olha. Pois é, eu não tinha me dado conta disso aí nas outras apresentações que eu fiz agora. No Ministério da Custódia Pessoal para a designação de anjos como guardiães de destino, os serafins sempre oferecem os seus serviços voluntariamente. Na cidade em que houve essa visitação, um certo mortal foi recentemente admitido no corpo de reserva do destino. A cidade, eu entendo que seja Chicago, eu acho, né? Ou a visitação do anjo aqui. Não, eu acho que a cidade dessa visitação que ele está falando é ele, né? E, então, ó, recentemente um foi admitido, naquela época lá do livro. E posto que todos os seres humanos nessas condições sejam pessoalmente atendidos por anjos guardiães, mais de 100 serafins qualificados ofereceram-se para essa missão. Olha que legal. Quando precisam anjo guardião, acho que apesar do trabalho que eles vão ter, eles ainda se oferecem, né? O diretor planetário selecionou 12 entre os indivíduos mais experimentados e, posteriormente, apontou o serafim que eles selecionaram como o mais adaptado para guiar esse humano na sua jornada da vida. Quer dizer, eles selecionaram um par de serafins igualmente qualificados. Um dos 2 desse par seráfico estará sempre de vigia. Que legal. Então, para nós encerrar, né? Ele diz assim: o vosso mundo isolado não está esquecido nos conselhos do universo. Urântia não é um órfão cósmico estigmatizado pelo pecado e sem acesso ao cuidado divino, em consequência da rebelião. De Uversa, Salvington e até abaixo em Jerusalém, mesmo em Avona e no paraíso, todos sabem que estamos aqui. E vós, mortais, ora residindo em Urântia, estáis sendo tão ternamente amados e tão fielmente cuidados, que é como se a esfera nunca houvesse sido traída por um príncipe planetário, e mesmo até mais. É eternamente verdadeiro que o Pai, Ele próprio, vos ama. Isso é maravilhoso. E aqui nós encerramos com isso. Benditas sejam as pessoas iluminadas, aquelas sinceras e de coração aberto, que chegam em nossas vidas sem pedir nada em troca, apenas para iluminar e adoçar nossos dias com bondade e com amor. Obrigada.